Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma semana começando, mais um pouquinho para a gente aprender, tá? Hoje já temos, acredito que o Marcelo já está com as apostilas dele, né, Marcelo? Eu acho que a gente tem bastante coisa legal para ver. Então, hoje a gente vai dar continuidade numa introdução que a gente já teve sobre a água, os usos da água, tá? A gente começou lá na página 32 de ciências, tá? Nós estamos em ciências, nossa primeira aula é ciências, e nossa terceira aula é matemática, segunda aula é música, tá bom? Tio Christian. Então, vamos lá. A gente lembrou sobre a água, vamos lembrar um pouquinho. Lembra que a Pro pediu para vocês olharem a apostila na semana passada? Então, agora está acontecendo isso. A gente vai dar uma olhadinha sobre a água, os usos da água, a disponibilidade da água no nosso planeta, né? Nosso planeta é composto a maioria por água, mas a gente pode usar toda essa água. Lembra que a gente aprendeu em sala que a gente só pode usar 3% da água e ainda assim a água potável que a gente usa é só 1%, porque os outros 2% são água congelada. Então a gente precisa refletir sobre isso, sobre a economia que a gente precisa fazer na nossa casa da água, tá bom? Para não acontecer de faltar para ninguém no futuro, tá? Então a gente já trabalhou com isso, a gente já descobriu de onde vem a água que a gente usa, né? A chuva cai, o solo filtra, forma lençóis freáticos que voltam para o mar, né? Lembra disso? Lembra que a gente conversou sobre isso? Então agora a gente vai partir da página 39, que fala sobre os estados físicos da água, tá? São os estados que a gente pode encontrar água, tá bom? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Depois que acabar a nossa aula, vocês vão assistir um link que a professora mandou também em seguida da aula lá no grupo de WhatsApp dos pais. Vocês vão assistir um link que mostra com imagens, né, esses estados físicos da água, tá? Porque a Pro aqui, essa câmera do notebook, ela não é boa. E a Pro não pode colocar vídeo do YouTube aqui no meu vídeo, porque pode ter problema na hora de colocar esse meu vídeo no YouTube. Então, a professora manda o link separado para vocês poderem assistir com mais atenção um outro tipo de explicação, para que vocês vejam as imagens de como é formado, né? Porque se a gente estivesse lá na sala de aula, a gente conseguiria fazer uma experiência junto sobre isso. Isso é uma aula que eu gostaria de fazer uma experiência bem legal com vocês. Mas se eu fizer a experiência aqui na minha casa, vocês não vão enxergar direito, porque a minha câmera é ruim, tá? E eu tô gravando com o notebook. Se é para eu gravar no celular, que a câmera é boa, o vídeo não consigo mandar o vídeo, então tem que ser por aqui. Então, sendo assim, a gente vai fazer primeiramente a leitura e a compreensão do texto. Depois vocês vão ver esse vídeo que eu tô mandando para vocês verem separado. E por último, vamos fazer as atividades, tá bom? Então vamos lá. Estados físicos da água. De acordo com a temperatura do ambiente, a água muda o estado físico. Esses estados são o sólido, o líquido e o gasoso, né? O sólido é aquele que dá para pegar, é duro, é o sólido. O líquido é líquido, né? A água, né, é líquido. E o gasoso é em gás ou vapor, tá bom? As mudanças de estado físico recebem denominações específicas: vaporização, condensação, solidificação e fusão. São os 4 nomes dos estados físicos da água, das transformações dos estados físicos, tá bom? Então, o que acontece? Quando a água ela é aquecida demais, ela ferve, como ela fica? Quando a água, a temperatura cai demais, quando ela congela, como fica? Tá? Então, a gente tem, dependendo da temperatura, a gente consegue descobrir
qual é o estado físico que ela está. O estado físico são os três, tá? Sólido, líquido e gasoso. Mas como que chega nesses três estados, como se transforma, é o que a gente vai aprender agora, tá bom? Então, vamos aprender a vaporização. Quando a temperatura se eleva, quer dizer, quando está muito, muito quente, a água pode passar do estado líquido para o de vapor, com as características de um gás. Por isso, dizemos que está em estado gasoso. Então, olha lá. Tá vendo aí a foto da panela? E aí, a água está sendo fervida. Olha lá. A água está sendo fervida, né? Então, ela está se transformando de líquido em vapor, em gás. Tá vendo? Saindo da panela, a fumacinha. Então, aquilo ali, aquela fumacinha, é o vapor da água fervida, da água líquida fervida, tá bom? Então, é do líquido para o gasoso. Vaporização, vapor, se transforma em vapor, tá? Se a gente pegar essa panela, colocar uma tampa em cima da panela, uma tampa de vidro que dê para a gente enxergar, o que acontece com esse vapor? O vapor vai subir, vai parar na tampa e não tem para onde ir. Então, o vapor que parou na tampa, ele vai começar a voltar a se transformar em líquido, não vai? Porque daí na tampa da panela vai começar a ter gotinhas de água, tá bom? Se vocês puderem, pede para um adulto, criança não mexe com isso, tá bom? Só o adulto. Pede para um adulto com você observando, faça isso para você, ferva um pouquinho de água para ver o vapor subindo e depois tampa para ver na tampa da panela. Ah, Pro, mas minha panela não tem tampa de vidro, não tem problema. Você vai poder tirar a tampa e olhar na tampa as gotinhas de água se formando novamente. Então, quando esse vapor de água volta a se transformar em gotinhas, volta a se transformar em líquido, já se chama condensação, tá bom? Então, também chamada de liquefação, corresponde à passagem da água no estado gasoso para o estado líquido. Nesse processo, formam-se as nuvens, que são minúsculas gotinhas de água que passaram do estado gasoso para o líquido, quando o vapor que subiu do céu se resfriou. Então, o que acontece? Como que se formam as nuvens? O vapor de todos os lagos, mares, rios, o sol bate, aquece, aquela água vai se vaporizando, vai subindo e vai formando as nuvens no céu. Quando chega lá no céu, eles são resfriados, então já não estão mais quentes, tá? Dependendo do horário do dia, dependendo se o sol está mais escondido, não está mais quente lá. Lá em cima está frio. E aí o que acontece? Esse vapor começa a se transformar de novo em água. E é onde chove, tá? Solidificação. Nesse caso, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Ela ocorre quando a água líquida é resfriada a partir de 0 graus. Então, quando a gente coloca a água na forminha de gelo no congelador, ela é resfriada a menos de 0 graus, então ela se transforma no estado sólido, que é o gelo, tá? Então, ela fica dura, fica sólida e é transformada. E fusão. Fusão é a passagem do estado sólido, que é do gelo, para o líquido, né? Que é o que derrete, né? Então, a fusão é o derretimento do sólido para o líquido, tá bom? O gelo que derrete ao ser retirado da geladeira, por exemplo, passa por fusão. Mas a gente não tem essa mudança de estados físicos só na água, tá? Nós temos essa mudança de estado físico em muitos materiais, tá? Toda matéria do planeta, de acordo com as condições ambientais, encontra-se em determinado estado físico. As rochas do solo, o gás oxigênio que você respira, o mel que passamos no pão, são exemplos de materiais nos três estados sólidos. Sólido, gasoso e líquido. Muitos desses materiais também mudam de estado. Uma barra sólida de manteiga, por exemplo, se ela for aquecida, ela vai se transformar em estado líquido, né? Que fica parecendo um óleo. Então, a gente tem também outros materiais que se transformam em estado líquido,
transforma em estado sólido, se transforma em estado gasoso, tá bom? Então, a gente não é só a água que isso acontece, é que aqui nós estamos estudando os estados da água, mas muitas matérias, não são todas, mas muitas matérias, elas transformam o estado delas, tá bom? A gente consegue transformar a partir da temperatura. Página 40, outras propriedades da água. Então, outras coisas que a gente pode perceber com a água. A água é uma substância que apresenta, além da mudança de estados físicos, outras propriedades bem interessantes. Vamos conhecer algumas. Então, a gente vai conhecer duas propriedades da água aí, tá bom? Pressão. Imagine que você está em uma piscina e queira pegar o seu relógio que caiu lá no fundo. Você perceberá que a quantidade de água acima de você aumenta, não é mesmo? Se você for descendo para o fundo da piscina, a quantidade de água que está em cima de você, ela está aumentando, né? Essa água acima de você, que se chama coluna de água, exerce uma pressão. Quanto maior o volume de água, maior a pressão exercida sobre ele. Então, o que acontece? A água também tem força. Então, se você está descendo, a água que ficou em cima de você, ela está pesada. Então, ela está exercendo uma pressão. Ela está te comprimindo, te apertando lá dentro do fundo da piscina. Quanto mais fundo for a piscina, mais pressão você vai sentir. Tanto que entope o ouvido, sabe? Quando entope o ouvido, depois você, né, fica com dificuldade até para subir, porque a água está exercendo muita força sobre você. Imagina os mergulhadores que, né, vão no fundo do mar, no fundo dos lagos, dos rios. Eles sentem muita pressão, por isso que eles têm aparelhos próprios para isso, para mergulhar, para que não tenha problema no ouvido, para que não, né, estoure os tímpanos, porque a força da água é muito grande. Roupa especial para suportar a pressão e cilindros de gás que suportam a pressão e que permitem que ele respire lá no fundo, tá? Então, essa é uma das propriedades da água, a pressão, tá? Que é a força da água, é o peso da água em cima de um corpo que está afundando, tá bom? Tensão superficial. Você já viu uma mosca pousada na água? Não é só porque é bastante leve que ela consegue isso, mas também por conta da tensão superficial da água. Essa situação é possível porque a água apresenta certa resistência em sua superfície, como uma fina película. Por isso é capaz de sustentar pequenos objetos ou até mesmo seres vivos. Quando a gente faz um barquinho de papel e a gente coloca ele na água, na bacia com a água, num balde, isso também é uma experiência que você pode fazer na sua casa, encher um balde, fazer um barquinho de papel e colocar ele sobre a água. Esse barquinho, enquanto ele não estiver encharcado, ele não vai afundar. Por quê? Por causa da tensão superficial da água. A tensão superficial é como se fosse uma película que a água tem em cima dela, né? Formada pela junção das células da água, que deixa ela firme para suportar esse tipo de peso bem levinho, né? Se a gente entrar na água, a gente vai afundar. Só que se a gente pular, vocês já viram? Com certeza vocês já passaram por isso. Saiu correndo, pulou na piscina, pulou do jeito errado e deu de barriga, ó, pá, na água. O que acontece? Doeu, machucou por causa da tensão da água. Você bateu na tensão da água e se machucou. Isso pode acontecer se a gente pular de maneira errada, porque a gente tá assim, ó, reto, batendo na tensão. Agora, se a gente pular em pé, né, a gente vai quebrar a tensão e vai atravessar e vai entrar na água. Isso também se fala da tensão. Então, são essas duas propriedades que a gente vai aprender hoje, tá bom? E vamos assistir o vídeo que a Pro mandou e realizar as atividades, tá bom? Aqui tem um pouquinho do Saiba Mais, tá? O Saiba Mais é mais para a gente complementar nosso conhecimento de hoje. Molécula da água. Você já se perguntou do que são feitos todos os elementos ao nosso redor? Do que o metal, tijolo, tecido, plástico e água são formados? Todos os elementos que existem são formados por átomos. Quando os átomos se juntam, formam moléculas. Olha aí a fotinho deles aí. Os átomos e as moléculas não podem ser vistos a olho nu. A água, por exemplo, é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando eles se juntam, formam a molécula água, cujo símbolo é H2O. Então, isso é só para a gente ter um pouquinho do conhecimento
sobre como é formada a água. Só que isso daqui a gente vai aprender quando a gente chegar lá no colegial, tá bom? No primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Porque lá a gente vai ter aula de química. E na aula de química a gente vai descobrir como é formado esses tipos de células e átomos e moléculas, tá bom? Vamos às atividades da página 41 e vamos finalizar na página 41 hoje, tá? 1. Na imagem abaixo, escreva o nome das mudanças de estado físico. Então, lembra, são 4 mudanças, são 4 transformações, né? Lembra quais são? Fusão, vaporização, condensação e solidificação. Então, a gente vai escrever as 4 no lugar certo aqui, tá bom? 2. Escreva qual mudança de estado físico corresponde a cada caso. Então, a gente tem o caso A, B, C e D, e vocês vão escrever qual é o tipo de mudança de cada um, tá? E 3. A imagem abaixo apresenta uma propriedade da água. A gente estudou 2 propriedades, lembra? Pressão e tensão superficial. Escreva uma legenda que mencione a propriedade correspondente. Então, vocês vão escrever do lado uma legenda para essa foto que diga qual é a propriedade que está sendo usada nesse caso, tá bom? Então, a gente vai agora assistir o vídeo para compreender um pouquinho mais sobre os estados físicos da água e depois a gente volta para a aula de matemática depois da música do tio Christian, tá bom? Beijo! Até já!